O tecladista faltou. Opa, glória a Deus. Meus queridos, nós estamos em um congresso missionário. De fato, claro, notório que Deus tem falado e vai continuar falando com a sua igreja. Missão é algo que está no coração de Deus e algo que Deus colocou na mão dos homens. A missão está direta ao coração do Eterno, mas foi entregue na mão de nós outros, porque a Bíblia é bem clara. Quando o evangelista João, no capítulo 16, versículo de número 15, ele escreve dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Subentende-se que quando ele diz ide por todo mundo, ele está dizendo para nós humanos. Quando ele fala que aquele que crê, crê em quê? No que você fala, naquilo que está em tuas mãos, na semente aplicada que o Senhor lhe confiou. Quando ele diz que aquele que crê naquilo que você produzia, quando ele diz que aquele que acreditar nas vertentes que saem dos seus lábios, ele será salvo, pois quem não crer será condenado. Portanto, algo que está em nossas mãos, que trazemos paz aos homens, ou que até mesmo fechando a nossa mão, se inibindo de não pregar a palavra de Deus, estamos também trazendo condenação aos homens. Quando nós nos lembramos disso, me vem a meu peito a falar um pouco sobre um dos maiores, ou por que não dizer o maior profeta messiânico, aquele que acerca de Cristo foi o que mais mencionou e profetizou acerca da vinda do Filho de Deus. Pois bem, Isaías significa o Senhor salva. E Isaías vai nos mostrar no capítulo 6 uma conversão. Ou por que não entendermos que Isaías no capítulo 6 ele está entendendo o seu chamado? Por que não dizermos que Isaías está compreendendo e colocando em prática a partir do capítulo 6? Porque o capítulo 1 de Isaías, o Isaías que nós pronunciamos, ainda não tem essa intimidade com Deus. Do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ao 5º capítulo, Isaías ainda não tem essa intimidade com Deus. Isaías conhece a Deus não como o capítulo 6. Isaías não tem intimidade com Deus como ele passa a ter no seu capítulo 6. Verdade que me encaixa e me lembra o que Jó, uma certa feita, dissera no dia da sua angústia. Ele diz que muito ouviu falar acerca de Deus, mas no momento da prova, no momento da luta, ele diz: agora os meus olhos o vêem, Senhor. Entendemos que do capítulo 1 ao capítulo de número 6, Isaías ainda não tem essa intimidade com o Senhor, porque o capítulo 1 fala da descrição do pecado de Israel. Israel sofre pelo declínio espiritual, e Israel resolve se afastar do Senhor. Pois bem, todos nós sabemos que Israel é chamada a menina dos olhos de Deus. Você vai ver o Senhor Deus chamando Israel de meu bichinho de Jacó. Você vai ver Deus pronunciar palavras carinhosas para Israel. Como escritor anônimo, ele escreve aos Hebreus no capítulo 10, versículo de número 31, quando Deus está dizendo para Israel: esperai um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Eu sou muito detalhista quando eu falo nos vocábulos, nas pronúncias que Deus fala com o seu povo, porque Deus está dizendo um pouquinho, são vertentes, são palavras carinhosas. Você vai ver Deus chamando Israel de bichinho de Jacó. Você também vê Israel atribuindo para Deus, clamando e dizendo:
Abba Pai. O termo Abba Pai vem de uma raiz hebraica que significa paizinho meu, ou meu pai querido. São uma expressão que Israel usa para falar com Deus com carinho. Mas o capítulo de número 1 de Isaías, nós vemos um cenário literalmente onde Israel está afastado de Deus. No capítulo 1, Isaías se apresenta mostrando quem é seu pai. No capítulo 1, versículo 1, Isaías se apresenta pronunciando os 4 reis acerca, ele havia profetizado. Quem? Isaías, filho de Amós. No tempo de Isaías ele vai profetizar. No tempo de Jotão, Acás e Zedequias. Pois bem, quando nós olhamos o versículo de número 2, nós percebemos um declínio ou um afastamento de Deus com Israel e Israel para com Deus. Porque o versículo de número 1 ele está comparando, dizendo: o boi conhece a sua manjedoura, ou o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo peca, o meu povo não entende. No versículo de número 2, Isaías está dizendo: ouve céu, escuta tu terra. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, pois no versículo do capítulo de número 3 nós vamos ver declínio. No capítulo de número 5 nós vamos ver a parábola onde o próprio Isaías está pronunciando acerca da parábola da videira. Quando nós olhamos esta parábola, Isaías está tentando mostrar que o amigo para com o homem, ele vem na sua videira ou na sua eira, preparando e plantando uma semente com muito carinho, separando os pedregais, separando as sujeiras e plantando com amor uma semente de ótima qualidade. E o texto e a parábola diz que quando a semente nasce, a árvore começa a produzir, que ele vai tentar provar do fruto. O fruto além, ou seja, em vez de ser bom, a Bíblia mostra que o Senhor da ceifa está dizendo que o fruto é azedo, está dizendo que o fruto não é de qualidade. E a parábola começa dizendo: mas espera aí, quem plantou uma semente de qualidade. Aqui nós aprendemos que foi plantada uma semente para dar bom fruto, mas o fruto, em vez de ser de qualidade, trouxe obra da carne. Aquilo que Paulo escreve dizendo em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 16, quando Paulo escreve dizendo para a igreja da Galácia: andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, pois a carne se inclina para as coisas da terra, mas o Espírito que está dentro de você, o Espírito que está dentro de nós, se inclina para as coisas que está no céu. Pois bem, nós sabemos, todos nós entendemos que o homem é criado em uma tricopomia, ou seja, corpo, alma e espírito. A Bíblia é bem clara a dizer que o corpo retornará para o pó, o espírito retorne para Deus. A nossa alma tem duplo sentido, ou 2 lugares para ela repousar, ou o Hades ou o seio de Abraão. Pois bem, a Bíblia está dizendo claramente sobre os frutos a qual não era aprazível ao seu Senhor. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, nós vemos o cenário de Israel sendo mudado, porque o culto está acontecendo como esse, e Isaías entra dentro da igreja. Só que Isaías ainda não tem a percepção, Isaías ainda não tem a comunhão, Isaías ainda não tem o entendimento de Deus. Isaías entra dentro do templo para cultuar ao Senhor. E quando Isaías entra dentro do templo, porque o culto ele não é coletivo, o culto ele é individual. Quando nós entramos dentro da igreja e dizemos: olha, aquele culto foi tão frio, aquele culto não foi como eu esperava, nós não estamos dizendo das pessoas, nós não estamos falando do povo, estamos falando de nós mesmos, porque o culto não é coletivo, o culto ele é individual. A palavra culto vem de uma raiz grega que significa prostrar.
não consigo me prostrar diante de Deus. Aqui eu aprendo que Isaías chega no culto, e o culto de Isaías vai ser diferente, porque no capítulo 6, dentro do culto, dentro da igreja, ele começa a ter a visão. E tem coisa que Deus não mostra para todos, tem coisa que Deus mostra e revela para alguns. E nesse dia o dedão de Deus estava apontado para Isaías. Eu acredito, pastor Edinaldo, que a igreja estava cheia, e quando eles entram dentro do tabernáculo, e Isaías dobra o seu joelho, Isaías começa a verbalizar com Deus, orando ao Senhor pela calamidade de Israel, porque Israel tem trocado o Senhor por outros deuses. Eu aprendi à luz da Bíblia, pastor, e muitas pessoas nos ensinaram que não existe pecado pequeno nem pecado grande. Todos nós que estamos aqui presentes, nós aprendemos e ouvimos isso. À luz da Bíblia, nós começamos a entender que existe sim os 10 mandamentos. O 7º mandamento diz: não adulterará. O 9º mandamento diz: não cobiçará a mulher do próximo. Então peraí, não pratica, a balança de Deus, não pratica e não cobiça. Peraí, vamos ser coerentes. Eu acredito que existe pecado sim para a morte, existe pecado sim que pesa. E eu aprendo que um dos maiores pecados para Deus é o que Israel está cometendo: o pecado de idolatria. Você sabe por que o pecado de idolatria, ele dói, ele ofende, ele fere, ele ira a Deus? Sabe por quê? Porque Deus não aceita ser trocado. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, a traição dói, a traição fere, a traição machuca, e para alguns de nós outros é imperdoável. Mas a Bíblia nos mostra que o pecado da idolatria é alguém que está trocando o Criador pela criatura. Mas no capítulo 6, Isaías vai ter um culto diferente. E quando Isaías dobra o seu joelho dentro do templo, Isaías começa a falar com o Senhor. Ele começa dizendo no capítulo 6, versículo 1: que ano? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Peraí, deixa eu falar um pouco sobre este rei. Teologicamente não se sabe o motivo da morte deste rei. Aprendemos que este rei, ele tinha muita bondade. Ninguém sabe o porquê Deus matou este rei. Mas eu aprendo que existe um momento na nossa vida que quando nós perdemos coisas boas, coisas que são aprazíveis, e nós se dedicamos a tal coisas, Deus ele permite que nós perdemos. É neste ano que o rei bom, que provavelmente é tio, outros dizem que é primo do profeta Isaías, eu só sei que era uma pessoa boa, e a Bíblia mostra que é no ano que ele morre que Isaías vai começar a ver. É no momento que nós perdemos algo, que nós entendemos que precisamos entregar sempre algo de melhor que temos para Deus. E Isaías começa dizendo: no ano em que morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele. Verdade que isso aqui é um erro de escrita, porque acima de Deus não existe nada. Atanásio, a Bíblia, em hebraico, ela vai dizer: o serafim estava do lado dele. O que importa é que Isaías estava vendo. Isaías estava vendo o céu se abrindo. E quando o céu se abria, ele conseguia ver a glória de Deus. Antes de nós finalizarmos esse versículo, nós estamos falando de missão. O interessante é que o versículo 8 me chama muita atenção. Eu nunca vi Deus parar o céu para reuniões tão importantes como eu entendo essa. Missão é algo tão importante que nós vamos ver no versículo número 8 do capítulo 6,
o Senhor parando o céu, pastor. E ele dizendo: vamos fazer uma reunião aqui agora. Acredito que ele chama o pai,